Gente, eu tenho feito uma análise, assim, pegando todos os dados que vão saindo na imprensa, porque eu estou focada nisso como se fosse uma coisa, um caso muito especial para mim, né? Eu acompanho, conforme eu já disse na outra vez, no outro programa, eu acompanho o caso da Âmia desde que eu comecei a ter contato com as informações da Argentina. Isso lá pelos idos de 2003, 2004 mais ou menos, que eu venho acompanhando essa história, né? E então, quando aconteceu tudo isso, eu já vinha acompanhando, um pouco antes da morte do promotor Nisman, eu vinha acompanhando essa questão, até que veio a morte dele, né? E agora eu tenho, todo dia, eu estou fazendo uma espécie de dossiê, coletando todas as informações do que vem saindo da investigação, e estou montando o meu próprio, assim, a minha própria análise, né? E eu não tenho nenhuma dúvida de que este homem foi assassinado. Então, na última vez eu comentei com vocês que o único bilhete que havia na casa era uma nota de compras para a empregada fazer na segunda-feira. Só que a empregada foi ouvida, o nome dela é Gladys, não me recordo agora o sobrenome, e ela disse o seguinte, que não, que a lista de compras era ele quem fazia e entregava para ela. Aliás, ela fazia a lista de compras e ele é que ia no supermercado comprar. Ele fazia questão de fazer as compras. E quando ela foi ouvida, ela contou essa história, que não foi ela quem tinha preparado a lista, que foi ele, e que ele tinha pedido para ela fazer na segunda-feira uma torta de batatas, porque ele queria se alimentar bem, que na tarde da segunda-feira, 19, ele iria ao Congresso falar a respeito dessa investigação dele, a conclusão da investigação sobre o caso da Âmia. Depois, quando a mãe dele foi a senhora Sara Garfunkel, quando ela foi fazer o depoimento dela, ela disse que ele tinha falado com ela na sexta-feira e tinha pedido para ela ir fazer as compras para ele, porque ele tinha pedido a empregada para fazer a torta de batatas, etc. E tal. Então, quer dizer, confirmaram, as duas foram ouvidas de formas separadas, nenhuma sabia o que a outra ia dizer, nem que ia falar a respeito do bilhete, e se confirmou que isso estava correto. Agora, toda a família dele, a mãe, a tia Lídia, que é psicóloga, a ex-mulher, a empregada, todos os colegas mais próximos deles, promotores que trabalhavam com ele diretamente, todos são unânimes em dizer que ele jamais se suicidaria. Jamais. Ele estava vivendo um momento de muita excitação, mas de uma excitação positiva. Ele estava muito animado porque tinha, enfim, concluído aquele processo, que ele iria formalizar a denúncia, que ele ia divulgar para a comunidade judaica e para o mundo que, enfim, ele tinha descoberto quem eram os responsáveis por aquele atentado, etc, etc. Então ele estava muito animado, ele estava num período mais de euforia do que depressão, não é? E depois foi ouvido também um psicólogo, aliás, um psicanalista que era amigo dele, pessoal, judeu também, e que confirmou a mesma coisa, e que eu tinha dito desde que a gente começou a falar nesse caso, que eu digo, olha, por tudo que eu vi, esse homem não tinha nenhum motivo para cometer suicídio, muito pelo contrário. Ele não tinha absolutamente nada que indicasse o perfil de um suicida, não é? As filhas não acreditam, a ex-esposa não acredita, enfim. Então, nessas ouvidas, não é, desses depoimentos, uma coisa que me chamou a atenção do depoimento da tia dele, Lídia, que é psicóloga, primeiro ela foi taxativa e dizer que ele jamais faria isso. Jamais, ele não tinha nem motivo, nem tinha o perfil. Depois ela disse que quando a mãe dele chegou lá no apartamento e viu que precisou de um chaveiro para ver a história da chave, que a porta não abria, telefonou para ela para pedir o nome de um chaveiro, que foi a pessoa que ela indicou. Então, depois de saber do fato, essa tia Lídia se deslocou para o apartamento, né? E lá ela disse que quando ela entrou, a mãe do promotor Nisman estava no banheiro com
com um dos seguranças, né? Depois ela saiu, foi para o quarto dele, sentou-se na cama, ficou lá quieta, e a tia Lídia viu, quando o secretário de segurança, que eu já falei aqui, que não tinha nada que fazer lá, ele entrou no banheiro com o chefe da Polícia Federal, ficaram lá bastante tempo, depois foi que saíram. Então a tia Lídia observou primeiro que a televisão do quarto dele estava ligada, e depois ela se deslocou, observou essa questão do secretário de segurança, o Sérgio Berni. Depois ela foi até a cozinha. Lá na cozinha, ela olhou as coisas assim em volta do que tinha e viu que tinha uma janelinha. Nisso entra o Sérgio Berni na cozinha com ela, vai falar com ela, e ela pergunta assim, a janelinha estava aberta. Ela disse assim, essa janela aqui. Aí disse que o Sérgio Berni falou, não, isso aqui dá num vão, num vazio. E ela disse que passou o resto da noite lá na cozinha. Bom, uma outra matéria, outras informações que foram dando durante a semana, durante esse período, duas coisas assim muito importantes, dois dados muito importantes. A primeira, das câmeras de televisão, as câmeras de segurança do prédio, né? Então disse que nos corredores não havia câmera de filmagem, e que a do elevador de serviço estava quebrada. Então qualquer pessoa poderia passar pelo corredor, entrar pelo elevador de serviço, subir, descer, que ninguém via nada porque a câmera não estava registrando, estava queimada, não é? Outra coisa, quando o chaveiro chegou, ele disse que a porta tinha duas trancas. Uma, a mãe do promotor colocou a chave e abriu, mas ela não conseguiu abrir a porta, porque tinha outra chave. Quando ela foi colocar outra chave, ela não conseguiu, porque a chave estava por dentro. Então chama-se o chaveiro. Quando o chaveiro chegou, o que ele fez? Ele pegou um arame, enfiou no buraco da fechadura, empurrou a chave, e quando pôs a mão na tranca, a porta abriu. Então quer dizer, a chave estava dentro, mas não estava travada, não é? Quando a empregada do promotor foi interrogada, ela disse o seguinte, ela disse que ela tinha uma chave, que ela costumava entrar pela porta de serviço, mas que ela sempre tocava e ele abria a porta. E que além disso, ele mantinha uma trave na porta. E que essa trave não estava no dia em que aconteceu o homicídio, que aconteceu a morte dele. Então, eu comecei a juntar as peças. Novamente, ontem, foi feita uma nova perícia nos resíduos que foram retirados da mão dele, e mais uma vez confirmou-se que não havia resíduo de pólvora, né? E então eu tentei montar, vendo um esquema que fizeram em desenho do quadro, né, da cena do crime. É impossível que ele tenha se suicidado. Por quê? Outra coisa que eu preciso acrescentar, antes de montar todo o meu raciocínio, foi divulgado um relato de uma pessoa que estava na autópsia, uma pessoa que participou da autópsia, e que comentou que o tiro que ele recebeu estava abaixo da orelha, assim, na altura do pescoço, abaixo da orelha, perfurou o crânio, mas no sentido descendente, no sentido vertical. Então, assim, uma coisa que foi de cima para baixo, atingiu a língua, a faringe, a laringe, e ficou alojada dentro do corpo. E que o corpo estava deitado de barriga para cima e não de barriga para baixo. Quer dizer, ele caiu de costas, não é? Caiu de costas, ficou de barriga para cima. E, bom, aí voltando toda a trajetória, eu imagino o seguinte: a pessoa que matou o promotor Nisman era uma pessoa que ele conhecia. Ele abriu a porta para essa pessoa, a pessoa entrou,
Possivelmente, eu acredito que isso possa ser alguém ligado à segurança dele, porque em várias ocasiões há relatos de que ele falou antes de falar com Diego Lagomarsino para pedir a arma, ele falou com outras pessoas, dizendo que tinha interesse em obter uma arma, porque ele tinha medo de sair com as filhas, que ele estava triste, porque as filhas tinham medo de sair com ele pelo que podia acontecer, e ele queria ter uma arma no porta-luvas do carro. Então ele falou com várias pessoas, e várias pessoas sugeriram a ele esse tipo de arma que ele morreu, que era uma .22, uma Berna, uma pistola Berna .22, calibre 22. E então a pessoa que matou Nisman foi alguém que ele conhecia e que sabia dessa história da arma. Então eu imagino que a cena possa ter sido o seguinte: essa pessoa chegou, provavelmente informou ele: olha, eu estou subindo para entregar alguma coisa que não sei quem mandou. Como era das relações dele, ele permitiu a subida. Abriu a porta de serviço, a pessoa entrou e lá conversou: cadê a arma e tal. Pegou a arma, colocou um silenciador e levou ele obrigou ele ao banheiro, e lá fez ele se ajoelhar e disparou o tiro. Por quê? Na autópsia também dizia que havia uma distância de 3 a 4 centímetros entre o cano e a perfuração. Ora, entre o cano e a perfuração, no cano do revólver não havia nenhum resíduo. Isso foi constatado em várias perícias. Não havia nenhum resíduo, nem de pele, nem de DNA, nem de sangue, nem de coisa nenhuma. E deveria estar se fosse encostado no corpo, como um suicida faz. Outra coisa, eu disse aqui no primeiro programa que achava muito estranha essa forma de se matar, porque normalmente a pessoa que se suicida com arma, ela dá um tiro ou no ouvido ou na boca, e isso foi confirmado depois por vários peritos criminais que estão acostumados a esse tipo de procedimento. Então, se o tiro estava numa distância de 3 a 4 centímetros da pele dele, não havia nenhum resíduo na boca do cano, se o tiro veio em sentido descendente, e se ele estava deitado para cima, com a barriga para cima, deitado de costas, não é, com a barriga para cima, então isso tem toda a cara de uma execução. Não houve, dentre as zilhares de testemunhas ouvidas do prédio, ninguém a relatar ter escutado o barulho de um tiro. Ele morava no 13º andar, eu não sei se era o último andar do prédio. Mesmo assim, supondo que fosse o último andar do prédio, o vizinho de baixo, o vizinho do lado, vizinhos da vizinhança dos outros prédios, teriam escutado o estampido. Isso é uma coisa natural. E por que ninguém relata ter ouvido? Então, na minha cabeça, se trata de que foi posto um silenciador. Quem lida com segurança, esse pessoal de segurança, e principalmente a segurança dele, os 10 homens que faziam a segurança dele, eram agentes da Polícia Federal. Não era qualquer funcionáriozinho contratado, não. Era pessoa qualificada, que sabe desse tipo de procedimento. Não é? Outra coisa, aí completando a cena toda que eu estou vendo diante dos meus olhos nessa análise. Então a pessoa atirou, depois tirou o silenciador, provavelmente colocou no bolso. A porta estava entreaberta. Isso é uma coisa que se relatou desde o princípio. Havia uma brecha na porta. Por que ele iria entrar para se matar e não ia trancar a porta? Isso não faz sentido. Não faz sentido. A pessoa que levou ele até o banheiro, e depois, por que ele se suicida e deixa a televisão ligada? Ele viu alguma coisa na televisão e disse: meu Deus, eu preciso me matar agora. Isso não existe, gente. Isso é patético até. Ele foi levado até o banheiro. Ali a pessoa obrigou ele a se ajoelhar, deixou uma brecha para escapar, deu tiro, tirou o silenciador, colocou no bolso, pegou a arma. Talvez estivesse até com uma luva, ou pode ter pegado com um pano, isso não se sabe, não é? E colocou a arma na mão dele, e com o charco de sangue que se formou, que isso também é outro detalhe que se informa nesse laudo da autópsia, o charco de sangue formou-se pela forma onde foi feito o furo, que saiu pela boca.
Se o tiro fosse no vidro, teria varado de um para o outro, teria saído, inclusive a bala teria saído, e a bala não saiu, a bala ficou. Então dizem os peritos que nesse caso a quantidade de sangue derramada é muito menor do que quando sai pela boca. Né? Então, voltando à cena do crime. Essa pessoa saiu pela brecha da porta, depois foi pela cozinha, pela área de serviço, pela porta de serviço, destravou aquela chave, não é, aquela trava que ele tinha, com a chave que a mãe do promotor Nísimo abriu, porque não estava por dentro, essa chave não estava, não existia, abriu, fechou novamente, botou no bolso, foi embora, e a outra ficou, mas a porta não abre. Aqui na minha casa é assim, a minha chave é assim. Se a chave tiver, a porta pode estar destrancada, mas se a chave tiver lá na fechadura, quem está por fora não consegue abrir. A chave não entra. Então foi essa justamente a que ficou. Não é? E com a outra, ele trancou por fora, botou dentro do bolso, passou pelo corredor tranquilamente, foi pelo elevador de serviço que ninguém viu e foi embora. Agora, quem é essa pessoa? Isso daí é que a polícia vai ter que descobrir. A promotora Viviane Fem, ela vai ter que descobrir. As pessoas que estão investigando isso vão ter que descobrir, gente. Mas não faz sentido. Todo esse raciocínio que eu percorri foi com base nas informações que deram na cena do crime. Eu fui vendo as coisas e fui montando quebra-cabeça. Pode ser uma coisa louca? Pode. Mas, para mim, é o caminho mais provável de se chegar. Agora, o X da questão maior é quem foi esse autor material e quem foram os autores intelectuais, não é? Porque no depoimento do próprio Diego Lagomarsino, ele falou o seguinte, que mais de uma vez o promotor tinha dito que não confiava mais tanto nos seus seguranças. Então, quer dizer, se ele não confiava tanto, tem algum deles que pode ter sido o autor material. Ele desconfiava por alguma razão. Por quê? O que levou ele a ter desconfiança? Que informações ele tinha, que dados ele teve, ou que comportamento eles apresentaram para que ele não confiasse mais tanto. Não é verdade? Bem, desde que aconteceu a morte do promotor Nísimo, que Cristina Kirchner vem fazendo comentários assim absolutamente disparatados. Primeiro, ela não apareceu em público, né? Ela colocou na conta dela do Twitter uma nota enorme, enfadonha, nojenta, dizendo como é que uma pessoa, o que é que leva uma pessoa a se suicidar, desconversando, falando dela própria, não é? Só se autoelogiando, etc, etc. Nenhuma nota de pêsames à família foi dada. No dia seguinte, ela mudou de opinião e disse que tinha certeza absoluta de que ele tinha sido assassinado, mas que esse assassino era alguém da oposição que tinha feito isso para enlamear o governo dela, para trazer prejuízo ao governo dela. As críticas choveram de todos os lados, inclusive de jornais internacionais, né? O New York Times, o Washington Post, vários jornais dos Estados Unidos e da Europa e de vários lugares, menos da América do Sul, porque todo mundo ficou caladíssimo, né? Dando apoio a ela e dizendo que ele se suicidou, não é? Reforçando essa tese cretina de suicídio. E depois disso ela ficou quieta, ficou calada com as críticas que vieram e tal. Aí quando foi coisa de uma semana depois, alguns dias depois, ela apareceu, fez um pronunciamento em cadeira e televisão, e apareceu lá sentada numa cadeira de rodas com o pé engessado. E assim, a vítima, não é? Ela queria tirar o foco do caso do assassinato e chamar para si o foco das atenções. Porque ela era vítima, coitadinha, que estavam querendo destruir o governo dela, que não sei o quê, mas que sempre fizeram tudo com muita lisura, que ela sempre lutou para resolver esse caso da AME, não sei o quê e tal. E ninguém deu muito crédito, né? Então, quando foi uns 2 dias depois, os próprios magistrados e promotores que trabalhavam com ele, enfim, quase que praticamente toda a ala da justiça se uniu e convocou uma manifestação, uma marcha silenciosa para o dia 18, que é quarta-feira de cinzas agora, não é?
assim como um desagrave, como assim, para chamar a atenção às pessoas de que, olha, Nisman não morreu em vão. Vamos tocar essa coisa para frente, vamos descobrir quem foi que assassinou ele, vamos dar fim a essa história do caso da Ania, não é? Que ele morreu por causa disso, então vamos ser solidários a ele. Enfim, é uma atitude de pessoas que estão muito inconformes com isso tudo, que não aceitam, por hipótese alguma, a ideia ridícula de suicídio, né? Aí o que aconteceu? Cristina voou para a China, foi embora para a China, lá assinou 22 acordos, e essa mulher é muito estúpida, essa mulher é muito canalha. De lá, ela apareceu numa foto, caminhando assim, muito serelepe, e colocou no Twitter: os ares da China me fizeram tão bem que eu fiquei boa do meu pé. Sabe, andando nos saltos. Quer dizer, uma pessoa que está com um pé engessado, eu já engessei meu pé, eu tive uma torção com uma lesão de ligamento, e eu fiquei 15 dias com o pé no gesso, e quando tirei, o pé estava inchado, eu não conseguia sequer calçar uma sandalinha, muito menos um sapato de salto alto, fino. Mas ela, assim, da noite para o dia, não é, com os milagres da cura chinesa, certamente, o tratamento chinês fez muito bem, ela já estava nos saltos, andando muito serelepe por lá. E fez assim, assinou 22 acordos que já estão sendo muitíssimo criticados, não é, esses acordos. E voltou assim, quer dizer, ela faz de tudo para carrear as atenções para ela e para desviar a atenção do público do que realmente a população está se importando. Porque aqui não se fala, mas todo dia o caso Nisman está na boca do povo. Está na mídia, está na imprensa, está nos jornais, está nas revistas, está em todo lugar. E o povo mesmo, né? Então essa manifestação foi convocada pelos promotores colegas dele, que a princípio se imaginava que seria uma aglomeração de umas 100, 200 pessoas. Já o país inteiro está se manifestando, e há manifestações fora do país também agendadas. Já tem, inclusive eu soube que aqui no Brasil vai haver no Rio, em frente ao consulado da Argentina, vai ter em São Paulo, né, e Minas Gerais, em frente aos consulados da Argentina. E eu fiquei assim, sentindo uma dor muito grande, porque eu gostaria de participar disso. Sinceramente, eu queria estar lá, com uma velinha na mão. Eu não sei como é que eles vão fazer, provavelmente eles vão levar a vela como geralmente eles fazem, assim, né, tudo escuro. E essa marcha está sendo chamada a Marcha do Silêncio, porque eles não vão dizer nada, não vai se dizer nada, é só as pessoas juntas, unidas em oração, pela dor dessa perda, pela dor dessa tragédia, né, e clamando por uma justiça, mas de maneira silenciosa. Só a sua presença calada já vai ser bastante forte, né? Então, vários países da Europa, nos Estados Unidos, já há manifestações a respeito disso, não é? Deixa-me ver aqui se eu tenho. Olha, a Austrália vai ser em Sydney, no consulado da Argentina. Na Colômbia vai ser em Bogotá. No Brasil tem em Búzios, na Praça Santos Dumont. No Rio de Janeiro, em frente ao consulado argentino, na Praia de Botafogo. Em Belo Horizonte, em frente ao consulado. E em São Paulo, na Avenida Paulista. Vai ter também em Minneapolis, em Minnesota, em Las Vegas, em Houston e em São Francisco. Todos esses lugares onde tem consulado ou embaixada em algum canto, né, como na Colômbia, na frente da embaixada, vai haver manifestação idêntica, não é? E cada um tem o seu horário. Depois eu vou até colocar esse cartazinho, vou colocar no meu mural para que as pessoas vejam e possam divulgar também. Então, isso daí está causando uma ira, assim, um furor nessa mulher e nos puxa-saco dela, não é? E aí ela fez um discurso ontem na sacada assim, do Palácio de La Rosada, completamente desnecessário, e assim, criticando as pessoas, dizendo assim, eles vão fazer uma marcha em silêncio porque eles não têm nada o que dizer, eles não podem falar o que pensam. Aí veio um dos promotores e disse, a gente não pode falar o que pensa, porque se a gente falar o que pensa, a gente vai preso. Então uma coisa está nesse pé, né? Então a bomba do dia, a bomba mesmo assim, do dia, eu recebi já agora, perto de fazer essa gravação, que foi o seguinte: o caso que o promotor Nisman vinha conduzindo e que concluiu, não é? Como ele foi morto, ele está fora do caso, mas a denúncia tem que ser feita, foi dado a entrada, ele chegou a dar a entrada, não é? Então passou para as mãos do promotor Gerardo Policita. E esse promotor
hoje à tarde ele imputou Cristina, Hector Timerman, o chanceler, o deputado de La Câmara, Andrés Larroque, que é um camarada acolitado, assim, bajulado pelo Foro de São Paulo, e o piqueteiro Luiz Delia, né? Então, no documento que ele fez da entrada, quer dizer, deu encaminhamento, assim, dá prosseguimento, né, desse processo, ele disse o seguinte: no caso, segundo a hipótese sustentada na denúncia, Cristina Fernandes de Kirchner, Hector Timerman, Luiz Delia, Fernando Stech, Jorge Calil, Andrés Larroque, Hector Irimia e um indivíduo identificado como Alain teriam feito contribuições para ajudar os imputados de um delito especialmente grave, o atentado terrorista contra a AMIA, cometido por outros, no parênteses, os acusados iranianos, e afastar a investigação, desviar a investigação que se está levando adiante ante o Tribunal número 6 do Foro e a Unidade Fiscal AMIA, assim como a subtrair, tirar as ordens de captura internacional dispostas a respeito de alguns deles, que eram as ordens de captura que tinha da Interpol contra esses iranianos, né? E acrescenta: concretamente, se expõe na denúncia que efetivamente os aqui imputados teriam desenvolvido ações com entidade para livrar de responsabilidade os iranianos identificados como responsáveis do atentado da AMIA, e para que estes possam subtrair-se da ação da justiça, quer dizer, livrar-se da ação da justiça, né? Então, isso aqui é a bomba do ano, a bomba que caiu em cima da cabeça de Cristina e parece que é o aniversário dela, tem alguma coisa assim. Então, ela saiu rapidinho, né? Foi para outro estado fazer inauguração de residências, um hospital, não sei o quê, e agora, assim, tá todo mundo tremendo. Até um próprio seguidor dela disse que está muito difícil de se... o deputado Júlio Cobos, ele disse que tinha provas bastante consistentes para que a coisa realmente fosse muito grave e que não restasse nenhuma dúvida de que essas pessoas são realmente as responsáveis, né? E que por isso calaram o promotor Nisman, né? Então eu encerro meu programa aqui com essa informação, que eu acredito que ainda não chegou ao Brasil, mas de qualquer forma fica aí a denúncia, né? A Cristina foi imputada, ela pode sofrer impeachment, ela pode ser presa, né? Ela e o restante dos imputados, né? O que o promotor pede agora é que se investigue se de fato aquilo procede, né? Dá encaminhamento à coisa, e eu espero em Deus, muito sinceramente, por todas essas vítimas, pelo promotor Nisman, que deu a vida pela verdade, né? Eu espero em Deus que essas pessoas todas vão para trás das grades, porque ainda há juízes na Argentina, ainda há justiça na Argentina, ela não está totalmente corrompida, como na Venezuela, como na Colômbia, como aqui. Ainda há uma parcela de pessoas honestas, limpas e que realmente trabalham pela justiça e não pela ideologia.